salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e estas são as manchetes desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2014. Aumento do FPM renderá até 1,5 milhão para Fernandópolis. Cultura recebe elogios da UNAT pelo atendimento aos idosos durante a 20ª Mostra Estudantil. Fausto Pinato e Evandro Pelarim prestigiam homenagem ao ministro Lewandowski. Ladrões roubam R$67 mil de residência de empresário. Mecânico é esfaqueado no bar no bairro Ana Luísa. Homem é preso ao tentar abusar sexualmente de um garoto de 12 anos. E hoje você tem ainda a Palavra de Fé com o Dr. Luiz Carlos Barros Costa e ainda a Master Coach Internacional Simone Garcia com Desperte o Seu Melhor. Tudo isso em 2 minutinhos aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17 3465 1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão.
E mais uma vez as nossas saudações a você, meu querido telespectador da TV Cabo Mix, e você, meu querido internauta que me acompanha através do canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prado, estou com você todos os dias aqui no nosso informativo Canal 10 em 3 horários: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reapresentação às 7h30 da manhã. A primeira notícia é local. Em Fernandópolis, a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, calculou quanto cada prefeitura vai receber com um aumento de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, entre 2015 e 2016. Fernandópolis receberá R$ 668.088 no ano que vem e R$ 1.449.751 no ano seguinte. O repasse será inicialmente dividido 0,5% em julho de 2015 e 0,5% em julho de 2016. As cidades da região, como Guarani do Oeste, Indiaporã, São João das Duas Pontes, Estrela do Oeste, Turmalina, Pedranópolis, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela e Ouro Oeste, vão receber em 2015 o repasse de R$ 167.022 e no ano seguinte R$ 362.434. Em Jales, o recurso do ano que vem será, de R$ 556.740 e R$ 1.208.126 no ano seguinte. Já em Votuporanga, o reajuste vai resultar em R$ 779.436 de FPM no ano que vem e R$ 1.691.377 em 2016. O aumento. A proposta da emenda à Constituição, a PEC 426/2014, que prevê este aumento, foi aprovada em primeiro turno na última terça-feira, dia 4 de novembro, no plenário da Câmara dos Deputados. Todos os 367 deputados presentes foram favoráveis à matéria. Como manda o regime, a PEC precisa ser votada também em segundo turno, para depois ser promulgada pelo Congresso. Só depois disso, os municípios terão direito ao valor divulgado pela CNM. De acordo com o regimento, é preciso um intervalo de 5 sessões entre uma votação e outra, mas, se os líderes partidários concordarem, pode ser apresentado a quebra de interstício. Os deputados aprovam este pedido e, em seguida, logo na próxima sessão, em plenário, aprovam a PEC 426 em segundo turno. O presidente da CMN, Paulo Ziutkowski, pede que os gestores entrem em contato com os deputados no sentido de apressar a votação. As projeções da entidade podem ser verificadas com detalhes no site www.cnm.org.br. A segunda notícia é a notícia do estado de São Paulo. O programa Emprega São Paulo Mais Emprego, agência de empregos públicos do estado, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, está com 20.647 oportunidades em todo o estado. Entre as ofertas estão as vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de lanchonete, costureiro, doméstica, empacotador, mecânico, operador de caixa, operador de pedreiro também, repositor de mercadorias, recepcionista, servente de obras e também vendedor. Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da Secretaria, basta acessar o site Secretaria, criar login, senha e também informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, com RG, CPF, PIS e carteira de trabalho. Desde a implantação do Emprega São Paulo em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3.500.000 currículos cadastrados. É uma oportunidade, é o que eu sempre digo, né? Qualifique-se sempre para que você jamais fique fora do mercado de trabalho, porque com isso, com certeza, você vai estar enquadrado no concorrido mercado de trabalho. As pessoas hoje, elas têm que entender que elas precisam se qualificar cada vez mais, embora que as vagas aí são modestas, mas é necessário que você esteja sempre atualizado. De que adianta você ter sido um operador de caixa quando os supermercados não eram informatizados e tentar se empregar hoje? As coisas mudaram, então vai fazer um cursinho de informática, vá se atualizar para que você possa realmente
poder trabalhar. E até mesmo os pedreiros, né? Enfim, as pessoas que trabalham em outros serviços, né? É necessário que você sempre esteja atualizado. Então nós temos que, assim, sempre estar ligados com o que o mercado de trabalho está oferecendo, mas se atualizar sempre, se reciclar sempre. A Secretaria Municipal da Cultura foi parabenizada através de ofício pela UNAT, Universidade Aberta à Terceira Idade, por atender os idosos durante a 20ª Mostra Estudantil de Teatro de forma respeitosa e de acordo com o Estatuto do Idoso. Uma fila exclusiva foi disponibilizada durante o evento, com fácil acesso, garantindo prioridade a esse público. O documento assinado pelo presidente da UNAT, a senhora Maria José Pessuto Cândido, agradece a iniciativa da Secretaria em oferecer uma fila exclusiva para os idosos que prestigiaram o evento. Em uma parte do ofício, a iniciativa é vista como um gesto de carinho. Esse gesto não é só legal, mas, acima de tudo, carregado de carinho pelos idosos que muito fizeram e ainda fazem pela cultura legal. O grupo A Alegria como Terapia da UNAT se apresentou na mostra no dia 26 de outubro com o espetáculo O Crime da Cabra. Vale ressaltar que a fila exclusiva também vislumbrava prioridade para portadores de necessidades especiais. A 20ª Mostra Estudantil de Teatro de Fernandópolis teve início no dia 23 de outubro e encerrou no último sábado, dia 8 de novembro. É o que eu sempre digo, né, pessoal? Acho que quando você respeita o idoso, você está já programando um respeito para você, porque muito em breve, eu daqui a 14 anos serei um homem sexagenário. O que é sexagenário? Um homem de 60 anos. Outro dia eu falei isso aí na escola, falei, que é isso, sexagenário? Olharam de uma outra maneira. Sexagenário é um homem que tem 60 anos de idade. Então eu estou com 46, daqui a 14 serei um homem de 60 anos, né? E os meus cabelos, né, que já não são muitos, vão ficar brancos, mas eu quero, acima de tudo, respeito. Portanto, eu dou respeito hoje ao idoso. Eu acho que temos que ter ele sim como prioridade. Às vezes no banco o pessoal chia muito, porque lá vem esses velhos atrapalhar, que não sei o que, papabá. O que tem que ser feito realmente, no meu modo de pensar, é uma fila, né? Tipo, se existe 5 caixas, 2 de prioridade e 3 para as pessoas que têm pressa, né? Então há essa organização não tão organizada que eles colocaram do Estatuto do Idoso, que realmente dificulta, e as pessoas às vezes, muitas vezes, com pressa, uma série de coisas, começam a falar um monte de bobagem ali, sem pensar, e acaba ofendendo, porque os idosos estão ali, eles estão ouvindo, e eles merecem todo o respeito, porque afinal de contas eles trabalharam como nós estamos trabalhando hoje, aliás, muito mais pesado do que a gente trabalha hoje, porque nos tempos antigos o trabalho era bruto, rústico e sistemático. Então, eles merecem todo o nosso respeito. No entanto, é necessário uma organização, sim, para atender melhor. E o pessoal aí da 20ª Mostra Estudantil, como a UNAT bem disse, né, fez aí um bonito trabalho e, com certeza, deu respeitabilidade ao idoso, que nos deixa realmente satisfeito, né, dar esse tipo de notícia e, ao mesmo tempo, parabenizar aí todo o pessoal pelo respeito que deve se ter ao idoso. Como disse a presidente aí, não é apenas um gesto legal, é um gesto necessário, carinhoso. Da mesma forma que tratamos uma criança, devemos tratar um idoso, porque eles são frágeis, precisam de muito carinho e é claro que nós temos não a obrigação, mas assim a satisfação de oferecer a eles cada vez mais o nosso respeito e o nosso carinho. Mais uma notícia, olha, no último sábado, dia 8, o deputado federal eleito Fausto Pinato, do PRB, e o juiz Evandro Pelarim estiveram em São Paulo durante o coquetel de homenagem ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski, na sede da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, da qual faz parte como associado. Em seu discurso, o ministro cumprimentou todos os presentes, em especial o presidente da APAMAGES, Jaime de Oliveira, José Renato Nalini, presidente do TJSP, e o prefeito de São Paulo, o senhor Fernando Haddad. Cumprimento os amigos de longa data que revejo no dia de hoje, disse ele. Esta noite foi um presente que me permitiu reencontros, longe dos olhos, mas perto do coração, disse em tom bem-humorado. A distância jamais me separou do sentimento afetivo que tenho por São Paulo. Sobre a APAMAGES, o ministro teceu elogios e disse: essa associação representa a força da magistratura. No STF estaremos
permanentemente abertos ao diálogo, completou ele. Para o deputado federal eleito Fausto Pinato, da região de Fernandópolis, o ministro é um homem realmente que cuida dos seus pares. Para mim, é uma honra prestigiar esse evento. Essa é uma homenagem mais do que merecida. Lewandowski está revigorando a magistratura, finalizou ele. Estiveram presentes nomes de peso da magistratura brasileira, autoridades do Executivo e também do Legislativo. Entre eles estavam o presidente da APAMAGES, o juiz Jaime de Oliveira, o prefeito de São Paulo, como já dissemos, o Fernando Haddad, e também a secretária de Justiça da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Heloísa de Souza Arruda, representando o governador Geraldo Alckmin, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini, o vice-presidente do TJSP, Eros Picelli, o corregedor-geral do TJSP, desembargador Hamilton Eliot Aquel, e também o presidente do TRS-SP, Antônio Carlos Matia Couto. Também estava presente o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Flávio Alegrete de Campos, Cooper, o presidente do TRF, o terceiro na região, desembargador Fábio Prieto, e o deputado estadual Campos Machado. Estavam presentes também os deputados federais reeleitos Jefferson Campos e Paulo Teixeira, os deputados federais eleitos no pleito de 2014 e que deverão assumir em 2015, Capitão Augusto, Fausto Pinato e o cantor Sérgio Reis, entre outros, né? O maior cantor do Brasil, o Sérgio Reis. Até eu me recordo, Edney, quando a gente estava fazendo uma coletiva na Expo do ano passado, acho que foi do ano passado, e nós estávamos entrevistando o Leonardo. Aí uma das meninas que estava fazendo a reportagem comigo, ela se empolgou, ela disse: o maior cantor sertanejo do Brasil é o Leonardo. Ele falou: não, o maior cantor sertanejo é o Sérgio Reis. E o Leonardo é sempre muito gozador, muito brincalhão, né? E tudo ficou na base da brincadeira. Então, ele agora vai ser deputado também. Que o Sérgio faça um bom trabalho, né? Porque afinal de contas, a gente realmente necessita que não seja ele só o grande cantor que ele sempre foi, mas que ele seja realmente um grande deputado, uma pessoa justa, que o Congresso está realmente precisando. E como está, hein? E a última notícia aí de Valentim Gentil, olha só, rajadas de vento tiraram o sono de moradores da região na madrugada do último dia 8 de novembro. O vendaval seco passou por Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. Um alerta do deslocamento das correntes de ar foi emitido pelos institutos de meteorologia no início da noite e disse do dia 7, né, que apesar da irritação climática, ninguém se feriu na região. Em Votuporanga, o vendaval derrubou 2 árvores em rodovias. Os bombeiros foram chamados e cortaram os galhos para evitar acidentes. Em Valentim Gentil, uma torre com antenas de comunicação dobrou sobre o telhado de um imóvel. A previsão é de chuva para a tarde e o clima deve permanecer molhado com pancadas de chuva também, né, como aconteceu realmente no último domingão, né? Essas situações climáticas aí é extremamente complicado. O que a gente sempre espera é que realmente melhore cada vez mais para nós aqui, sobretudo chover para garantir a agricultura e encher os nossos reservatórios d'água, né? Meu caro Eder, vamos mudar o foco, vamos falar sobre paz, nós estamos precisando tanto disso. Daqui a pouquinho tem o noticiário policial. Você está com desânimo, você está com tristeza, então Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar 3462-3227 ou acessar o site www.disquepaz.com.br. Olha, todos os dias uma nova mensagem para você. Hoje, né, não temos... Que dia que é hoje? Hoje é dia 11. 12, não tem nada para falar, mas tem que daqui a pouquinho a gente volta com o nosso noticiário. Daqui a pouquinho a palavra do Dr. Luiz Carlos Barros Costa, noticiário policial, e ainda hoje nós temos a Simone Garcia, a Master Coach Internacional. Fique ligado, nós voltamos em 2 minutinhos. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras,
tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisport, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisport, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos. Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos. Transformadores selados, desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc. A ITEF investe em pesquisas e tecnologias, aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001. ITEF Transformadores. Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso. Pontualidade no transporte com frota própria. Visite nosso site www.itef.com.br ou ligue 17 3465 1200. ITEF Transformadores, fabricando qualidade, distribuindo energia. Uma indústria 100% brasileira. Jerry Falcão, esse é do povão. E agora nós vamos com a palavra de fé do Dr. Luiz Carlos Barros Costa, como acontece todas as quartas-feiras. É com o senhor, Dr. Luiz Carlos Barros Costa. Um dos momentos mais importantes que nós registramos neste final de semana foi uma formatura de uma pessoa muito querida da família. E eu observei no baile uma demonstração inequívoca de descompromisso com a saúde familiar, com a mulher. No intervalo de uma das bandas, tivemos que ouvir contristados com um som retumbante, uma perfeita acuidade, ouvindo, portanto, todo o teor das letras de maneira inequívoca, clara, cristalina do funk. E observei um perfil até então não visto do desprestígio que nós temos neste mundo do funk, que é uma contribuição histórica dentro dos costumes brasileiros,
é uma nação que cultiva esta atividade, portanto, nosso respeito àquilo que seria a predileção de alguns, mas analisando o conteúdo ofertado por este costume nacional em determinados pontos da nação, vemos o desserviço que se faz à mulher. Uma ofensa gratuita a toda a evolução que a mulher conseguiu até então na história brasileira. É a destituição completa da dignidade humana no contexto feminino e também masculino, pelos pares que se formam no clichê mental, na fotografia mental que se faz deste campo chamado funk. E observei que as pessoas, algumas um tanto como que aturdidas com aquela terminologia baixa, de baixo calão, um momento assim que foi o deslustrar da festa, muitas pessoas dançando, cultivando, projetando naquilo que seria uma dança, a projeção das imagens visuais, tentando até fazer a transformação da mensagem em gestos. E nós ficamos a observar que o modelo maior, a conduta de maior relevo que nós tivemos na Terra, que é o terapeuta excelente, Jesus, dignificou na época, engrandeceu no seu período a figura da mulher. Quem não se lembra do costume romano do encontrar alguém em adultério, que seria a lapidação em praça pública? O que fez o Senhor quando se apresentou o quadro de uma mulher pega em adultério? Onde estava o marido? Por isso ele pergunta, onde estão no final do julgamento que ele produz? Onde estão os seus acusadores? Era da época romana, e é um quadro jurídico da época, de que o marido deveria estar ali para acusá-la. E quando se apresenta o quadro para Jesus, apresentam quem? Quem que faz a apresentação? Quem são os articuladores da apresentação? Os hipócritas. Porque eram os fariseus, que queriam tirar um exemplo daquilo que seria um quadro jurídico para ensejar a Jesus uma situação incômoda. Se fosse contrário à tradição, ele estaria, portanto, inteiramente contrário à lei judaica, à lei dos homens, à lei da época. E se fosse defender, lógico, ele defenderia a sua doutrina cristã, e iria ter um contraponto entre a doutrina cristã e a doutrina mosaica. E Jesus, sabendo bem da carapaça que estava ali se preparando, um ardil, uma armadilha, ele faz aquela mise-en-scène jurídica para dizer claro e bom som: atire a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, e com a sua autoridade moral, quem jogou? Ninguém. Todos estavam diante de uma forte indução de alguém que era o parâmetro da moralidade, da iluminação. E é interessante o diálogo. Onde estão os teus acusadores? Vai, não voltes a pecar. Ele dá, portanto, à mulher a isenção do julgamento através da orientação cristã. Ela foi, portanto, induzida ao erro. E ele conseguiu engrandecer a mulher. O que ele fez com Maria Madalena? Que entrou no cenário com uma retumbante estrutura para envolvê-lo, já com os conteúdos perfumados aos jogos do amor, tentando fazer a aproximação de Jesus
para envolvê-lo. A intenção dela foi buscar o mais belo homem da época, na conquista. Só que quando ela o vê, ela cai em choro convulsivo pela onda de amor que lhe é invadida na alma entristecida. A fulgurante expressão do Senhor queima por dentro e ela cai ao nível que ela poderia estar, ao chão, aos seus pés, molhando-os com as suas lágrimas de arrependimento e depois enxugando-os e passando-os aquele que seria aos jogos do amor, os perfumes, as iguarias raras, para perfumar os pés do nosso Senhor. Ele conseguiu edificar a mulher. Ele engrandeceu a família de Lázaro, Marta e Maria, sendo, portanto, amigo deles, frequentando os seus lares. E nós vamos encontrar uma situação fantástica, o exemplo do Senhor. Nós gostaríamos de chamar a família, a atenção da família, para que nós continuemos nesse porfiar fantástico de exemplos dignificadores, para que os nossos filhos tenham esse modelo em nós, o modelo comportamental do equilíbrio, vivendo numa época comum, vivendo com os nossos comuns companheiros, mas com essa edificação retilínea dentro da alma, comportando, convivendo com todos, mas não sendo o que todos fazem, mantendo a nossa tradição, nosso potencial fantástico. Eu convido, por fim, para que nós possamos toda semana, num dia escolhido adredemente, antecipadamente, marcar o dia certo, a hora certa, para convidar o Divino Senhor para estar em nosso lar, reforçando esses padrões, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abrir o Novo Testamento, faz uma prece, leia um trecho do Novo Testamento, explicando aos filhos, e os filhos participando também com os seus conhecimentos escolares, a interpretação dos textos e pedindo que Ele dulcifique o lar, que é o ponto de encontro com a nossa paz, que é o remanso de luz, que é o educandário primeiro, que é a estrutura que edifica não só a mulher, mas todos os componentes, no abrigo bendito de um lar, que é o remanso da paz, que é a edificação da luz, que é a nossa pacificação interior do dever em cumprimento. Muita paz. Um grande abraço ao Dr. Luiz Carlos Barros Costa, que volta na semana que vem aqui no nosso informativo Canal 10. Vamos agora para o noticiário policial. A primeira notícia é daqui de nossa cidade. A Delegacia Seccional de Polícia tomou conhecimento no início da noite da última quinta-feira, dia 30 de outubro, por parte da Fundação VUNESP, organizadora do vestibular de medicina da Unicastelo, de um possível esquema para fraudar o processo seletivo em benefício de alguns candidatos. São 80 vagas em disputa e a direção da Unicastelo, bem como a VUNESP, buscando garantir uma concorrência leal entre os vestibulantes e a lisura do processo seletivo, procuraram apoio das autoridades policiais locais. Vale ressaltar que um grande esquema de fraude no vestibular de medicina da Unicastelo foi registrado em dezembro de 2010. À época, 2 pessoas foram presas e cerca de 18 candidatos indiciados. O delegado Gerson Donizete Piva, titular da Delegacia de Investigações Gerais de Fernandópolis, confirmou o que as investigações tramitam sob sua responsabilidade e que poderá enquadrar o caso como fraude em vestibular. 7 pessoas que costumeiramente vêm se inscrevendo e realizando vestibulares para medicina foram identificados na lista dos vestibulantes que concorrem por uma vaga na Faculdade de Medicina da Unicastelo de Fernandópolis, disse o Dr. Gerson durante a entrevista nesta semana. Caso semelhante ocorreu recentemente no mês de agosto em Ribeirão Preto. 11 pessoas foram presas e fomos comunicados sobre a suspeita na véspera do vestibular, na quinta à noite, sendo que as provas ocorreram na manhã e na tarde de sexta, dia 31 de outubro. Em diligência, acompanhado por uma equipe dos agentes da DIG, foi até a Unicastelo, que recebeu aproximadamente
1.600 candidatos na sexta-feira. Havia uma movimentação intensa no campus universitário, mas a nossa presença pode ter frustrado a ação de parte dos suspeitos. Nós abordamos 2 irmãos que, ao final da prova do período da manhã, estavam com diversos celulares, portavam alguns aparelhos e outros foram encontrados no carro que utilizavam. Nenhuma mensagem com o conteúdo sobre respostas de testes ou relacionamento à prova foram encontradas, mas os aparelhos foram apreendidos e passarão por perícia, pois encontramos alguns códigos que podem estar relacionados ao gabarito. À tarde, abordamos mais um rapaz, ainda numa das salas onde a prova estava sendo aplicada. Ele portava, contra as orientações dos responsáveis pela avaliação, um celular e acabou revelando que havia contratado um serviço para sua aprovação no vestibular. O valor total pela vaga teria sido combinado em R$45 mil, sendo que havia pago adiantado R$10 mil, disse o delegado da DIG. Ainda segundo este terceiro averiguado, ele não teria recebido nenhuma mensagem em seu celular e também não deu detalhes sobre quem seria o suposto fraudador. Essas pessoas que se especializaram em fraudar vestibulares, os pilotos, sempre saem com os gabaritos 1 hora antes do término da prova. Utilizavam celulares ou pontos eletrônicos para passarem as respostas corretas aos contratantes destes serviços. Deixam vestígios de suas fraudes, como sucessivas inscrições em vestibulares, como identificada pela VUNESP, e chegam a gabaritar, entre aspas, o resultado em algumas áreas, por exemplo, exatas ou biológicas, e erram apenas algumas humanas, para não chamar a atenção, mas falham e acabam identificados pela polícia. De acordo com o delegado Gerson Piva, a DIG manterá as investigações em curso e as novidades devem surgir nas próximas semanas. É aquela tal história, né, gente? Não existe crime perfeito. Você pensa que você é esperto? Você é esperto, ó, como diz muitas expressões aí, entre aspas. De que adianta fraudar? Vai entrar numa faculdade, você vai fazer aquela coisa mal feita. Será que você vai ser um bom profissional? Quem já começa errando desse jeito, que profissional você vai ser? Dá licença, né? É por isso que, sem ofender os açougueiros, muitos hospitais aí, às vezes, acabam pegando esse tipo de gente para trabalhar. Já imaginou que coisa? Então, tem que haver realmente lisura. Parabéns ao bonito trabalho da delegacia que autuou esses elementos aí. Vão surgir novidades e a gente vai noticiar sim aqui no seu canal 10, né? Afinal de contas, quem faz o vestibular tem que passar por méritos próprios, não por safadeza, não por essa coisa tão ordinária que é a coisa combinada, a coisa fraudada. Chega de fraudes nesse país. Vamos acabar com a criminalidade em todos os sentidos. Aqui em Fernandópolis, um acidente na noite da última sexta-feira, por volta das 11 horas da noite, lá na rodovia Euclides da Cunha, próximo ao trevo com a rodovia Péricles Berini, na SP 461, deixou um motorista ferido. O motorista de um Scania seguia pela rodovia Euclides da Cunha, sentido Votuporanga a Fernandópolis, quando, por motivos a serem apurados, próximo à alça de acesso à rodovia Péricles Berini, ele colidiu violentamente na traseira de outro caminhão que seguia no mesmo sentido de direção. Com forte impacto, o motorista da Scania ficou desacordado por alguns minutos até a chegada da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido e levado para o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga e os motivos do acidente serão apontados pela Polícia Científica. A Polícia Rodoviária esteve no local para registrar a ocorrência. Em Votuporanga, o ex-dono de um buffet de Votuporanga foi condenado no último dia 7 por estelionato ao dar um golpe de, olha só, R$ 20.800 na praça em 2011. Ele oferecia serviços para festas de aniversário, casamentos e formaturas e, segundo apurado pela reportagem do site Votuporanga Tudo, o homem foi contratado e recebeu adiantado de vários clientes e depois ele deu linha na pipa, sumiu e não cumpriu o combinado. De acordo com o processo, ele prometia fornecer comida, garçons, cozinheiros e até seguranças para festas. Ao ser interrogado, o comerciante alegou ter montado um pequeno negócio, mas teria se enrolado financeiramente e caído nas mãos de agiotas. Com o negócio fracassado, ele não cumpriu os contratos, mas descontou todos os cheques recebidos das vítimas. A sentença condenou o comerciante à prestação de serviços comunitários pelo prazo de 1 ano e 6 meses, além de devolver os R$ 20.800
a todas as vítimas de estelionato. É aquele tal negócio, né? Pensou que era esperto e rodou, né? Ainda em Votuporanga, um adolescente foi detido por uma equipe da rádio patrulhamento da Polícia Militar daquela cidade por praticar o crime de tráfico de entorpecentes na cidade. De acordo com informações policiais, a equipe, já ciente do tráfico de drogas pela Praça Santa Joana, se deslocou para o local, onde abordou o jovem que estava comercializando os entorpecentes. Com ele, foram apreendidas 24 pedras de crack e R$ 160 em dinheiro proveniente da venda. Diante do fato, ele foi encaminhado e apresentado ao plantão policial, onde foi ouvido pelo delegado plantonista e posteriormente liberado para um responsável. E vai continuar fazendo caca por aí, porque esse tipo de gente só aprende quando o couro desce mesmo, quando a punição é mais severa. Porque enquanto continuar passando a mão na cabeça de bandidinho, eles vão fazendo cada vez mais, né? Vamos mudar essas leis, e a gente fala isso todo dia e nada se modifica, né? Porque afinal de contas, os homens lá ganham muito bem, estão no conforto e tá preu conosco, né? E são reeleitos. Não dá para entender como são reeleitos. Em Três Fronteiras, na pequena cidade, que é Três Fronteiras, a Polícia Militar registrou no início da madrugada de domingo um roubo a uma residência onde uma dupla de assaltantes levou R$ 67 mil. A ação dos bandidos foi em uma residência lá na Rua dos Lírios, número 41, no Jardim Rafael, à 1h30 da manhã. A vítima, que é um vendedor de cestas básicas, foi rendida pelos bandidos que estavam com armas de fogo e o obrigou a entregar todo o dinheiro. Ele declarou aos policiais que chegou à residência por volta da 1h da manhã e cerca de 10 minutos mais tarde, 2 homens invadiram a casa armados com um revólver e uma pistola e perguntavam onde estava o dinheiro. Na casa também estavam mais 2 pessoas. Os ladrões colocaram a arma na boca da vítima, que foi obrigada a entregar R$ 55 mil em dinheiro e 12 mil em cheques. Os ladrões, um alto e forte de rosto grande e de cor negra e um rapaz magro de cor branca, fugiram com a caminhonete F-250 da vítima, que foi abandonada próximo ao local do roubo. A polícia irá investigar o roubo para tentar esclarecer a autoria do crime, né? É gente que sabe da rotina do cara e, evidentemente, né, tudo que você tem na sua casa ninguém precisa saber, e sobretudo quanto que você ganha, né? Se perguntar quanto que você ganha, fala, é você que paga minhas contas. Então, é aquela tal história, né? O cara é um vendedor de cesta básica, um trabalhador, chegou em casa cansado e passou por todo esse transtorno, né? Isso, gente, em Três Fronteiras, uma cidadezinha que você tem que passar a primeira, você até a segunda você sai da cidade. Super pequenininha, aconteceu um negócio desse, é o fim do mundo mesmo, né? E aqui, a Caixa DDJ, uma pessoa de 27 anos, foi vítima de um assalto ocorrido na madrugada, às 5h20, na Rua Maria Eudóxia Campos Rolim, lá no CDHU, anteontem. Lá no CDHU, Sérgio Cavariani, aqui em Fernandópolis. A jovem saía para trabalhar quando foi abordada por um indivíduo desconhecido, que, mediante ameaça, a empurrou da moto Honda Bis C100 e em seguida fugiu do local, levando o veículo. O prejuízo não foi calculado pela vítima. A polícia investiga o caso. Quer dizer, a moça sai uma hora dessa para trabalhar e passa por um transtorno desses, né? E quem é que vai pagar por isso, né? Tá cheio dessas porcarias no meio da cidade, né? A gente tem uma outra visão a respeito disso, né? Esse negócio de ficar prende, solta, tem um jeito muito mais fácil de se livrar deles, né? Mas se eu falar isso aqui, eles acabam comigo, né? Coitada da Raquel Sherazade, né? Até hoje crucifica a moça por causa de uma coisa que ela falou e que muita gente tinha vontade de falar. Mas, né? Em Fernandópolis, o mecânico JHP, de 34 anos, foi esfaqueado por um indivíduo apenas identificado pela inicial de J. O fato ocorreu na tarde do sábado, às 2h15, na Rua Valdemar Rosa, no bairro Ana Luísa, aqui. A vítima estava num bar quando, após o desentendimento com o indiciado, eles entraram em luta corporal e, durante o entreveiro, o criminoso, utilizando-se de uma faca, desferiu vários golpes contra o mecânico. Após esfaquear a vítima, o sujeito fugiu do local utilizando uma caminhonete Dodge Dakota, o qual foi encontrada abandonada por policiais militares no bairro Bernardo Pessuto, e dentro do veículo foram localizadas as 3 facas. A vítima foi socorrida ao pronto-socorro da Santa Casa, onde passou por atendimento médico. E a penúltima notícia é que aqui em Fernandópolis,
o motorista LCTM, de 49 anos, viveu momentos de pânico ao ficar sob a mira de um revólver em assalto registrado na madrugada de anteontem, às 5h20 da manhã, na rodovia Percivaldir Semeghini, aqui mesmo em nossa cidade. A vítima conduzia o caminhão Volvo FH 460 com 2 carretas do tipo caçamba acopladas e se dirigia para efetuar um carregamento na usina de álcool em Ouro-Oeste, quando foi abordado por um veículo com 3 indivíduos, sendo que um deles apontou uma arma de fogo e o obrigou a parar. O homem foi colocado no carro e levado por 2 indivíduos, enquanto o outro assumiu a direção do caminhão. A vítima foi deixada perto da cidade de Guarani do Oeste, onde solicitou o apoio da Polícia Militar, que localizou as 2 carretas abandonadas às margens da rodovia do quilômetro 4, sentido Fernandópolis. O caminhão ainda não foi localizado. A vítima estima um prejuízo de R$360 mil. É um absurdo como que a nossa cidade, a nossa região, está se banalizando cada vez mais assalto à mão armada, né? É um absurdo. A última vem de Ouro-Oeste. DLF, de 45 anos, foi preso na tarde da última quinta-feira, dia 6, após ser condenado pelo juiz da Vara Única do Fórum Distrital de Ouro-Oeste por conta de uma tentativa de estupro registrada em dezembro de 2010, lá na rua Pascoal Paes de Araújo, área central da cidade. De acordo com o processo, o suspeito teria ido até uma padaria e, ao retornar, abordou um garoto de 12 anos e teria oferecido R$5 para que o menor fosse até a casa do homem e praticasse sexo oral nele. Consta no processo que o garoto foi até a casa. Enquanto o adolescente tomava banho, a ex-mulher do acusado chegou na residência para deixar o filho do casal. A mulher, que também prestou depoimento, afirmou ao juiz que bateu na porta por 3 vezes. Ao notar movimentação na casa e ver que ninguém atendia a porta, ela resolveu olhar pela fresta de uma janela e, neste momento, ela viu o adolescente sair nu do banheiro e o seu ex-marido no quarto sem camisa. Nervosa com a cena que presenciou, a mulher arrombou a porta da casa e acionou o conselho tutelar. E, na versão do suspeito, durante o depoimento, este indivíduo que foi preso, o DLF, negou a acusação de tentativa de estupro e apresentou uma outra versão para o caso. Segundo o acusado, em meio a uma forte chuva, ele teria ido até a padaria e, ao retornar, encontrou o garoto sujo, molhado e com muita fome. O suspeito afirma que convidou o garoto para ir até a casa para dar ao adolescente um pacote de bolachas e ofereceu um banho e pediu para que ele ficasse na residência até que a chuva terminasse. E a prisão aconteceu. A história contada pelo acusado não convenceu o juiz, que determinou pena de reclusão por 5 anos e 4 meses, inicialmente em regime fechado. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Ouro-Oeste, através dos investigadores Hildo Gonçalves Mira, Ronaldo Zanetti de Souza e Claudemir Escarim Caberlin. O delegado Walter Ananias Costa deu voz de prisão e o acusado já está na cadeia pública de Jales. É aquela história, né? O camarada fica fazendo um monte de caca na vida e se lasca mesmo, né? O pessoal fala, mas não sei o quê, por que o moleque topou a parada, que não sei o quê. A gente nunca sabe, né, gente? Eu acho que é sujeira demais para a gente até comentar. Vamos agora passando para a nossa colega, a Master Coach Internacional Simone Garcia. É com você, Simone. E na sequência, o nosso querido Valdinei Matos com o Jornada Esportiva. Fique aqui no Canal 10, a primeira TV de Fernandópolis. Com você, Simone. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach, trainer internacional em programação neurolinguística. E o tema de hoje é: para você, só o melhor. Quantas vezes nos sentimos inferiores
por nos compararmos a outras pessoas ou aquilo que nos é imposto pela sociedade. Você já parou para pensar se você olha para você ou se você se compara com o outro ou com aquilo que a sociedade nos impõe? Nós precisamos aprender a compreender, a enxergar e a sentir que em cada um de nós expressamos um brilho e uma beleza divina. E à medida que você se reconecta com a sua essência divina, novas possibilidades surgem para que o seu melhor se manifeste em todas as áreas da sua vida. E quando eu abro esse programa falando para você só o melhor, e o quanto nós nos comparamos e o quanto nós deixamos a sociedade impor o que é o padrão certo ou o padrão errado, cada vez que você recebe isto dentro de você, você deixa uma parte divina vir à tona. Você deixa uma parte divina se manifestar dentro da sua vida. Então está na hora de você falar para si mesmo e dar a si mesmo o seu melhor. Então diga agora para você: para mim, só o melhor. E quando nós falamos o melhor, é importante que você analise quais são as áreas da sua vida que hoje sofrem mais influência em relação ao meio externo. Quais são as áreas da sua vida em que você está deixando ser quem você é para atingir ou para conseguir alguma recompensa do outro? Quando nós falamos, assuma as rédeas da sua vida, porque para você só o melhor, está na hora de você realmente se analisar. Está na hora de você perceber aquilo que te faz feliz, aquilo que te traz grandes realizações, aquilo que faz com que você manifeste o seu estado de arte, o seu estado de ser quem você é. Você já parou para pensar que muitas vezes corremos atrás de um sonho, mas que é um sonho que não é nosso, é um sonho que veio da infância de um pai, de uma mãe, por exemplo, quando fala: meu filho vai ser doutor, porque na família só tem doutor. E no íntimo, você queria outra coisa. Ou pode ser, obviamente, que você realmente queria ser doutor para honrar a sua família. Nós vivemos também hoje uma situação, eu atendo várias situações de coaches, de clientes, e que estão desconectados com a sua missão de vida. Desconectados porque ouvem que nós somos taxados por gerações. Nós temos a geração X, Y, Z e não sei mais quais gerações que existem por aí. E aí fala, se você é da geração X, você agora já está velho demais, é arcaico, é isso, é aquilo. Se você é o Y com 30 anos já tem que exercer uma função de gerente, já tem que se tornar dono do seu negócio, já tem que ter isso, já tem que ter. Então nós somos bombardeados diariamente por operadores de necessidades, que a gente fala. Então você tem que, como se isso fosse uma necessidade para ser feliz. E as pessoas que gostam realmente de estar na operação, que gostam realmente de estar colocando a mão na massa, o que acontece com essa geração, o que acontece com essas pessoas quando ela resolve seguir o caminho do que o outro impõe, do que a sociedade impõe? Entra em conflito. Então, a partir de agora, hoje, é um convite para que você
comece a falar para mim só o melhor. E este é o meu desejo no programa de hoje. Para você, somente o melhor. Se para você se tornar um empresário de sucesso, se tornar um executivo, um gerente dentro do que você busca na sua carreira, é desejável e vale a pena, corra, trace metas, busque realmente as qualificações que você precisa para que isso aconteça. Não espere milagres. Os milagres vêm para quem está aberto para receber, mas principalmente para quem está aberto para agir. Milagres não caem do céu. As intuições, as ajudas, as oportunidades e as portas, estas sim, várias portas e várias oportunidades, se você começar a prestar atenção neste ano que se passou, você teve várias oportunidades, você teve vários momentos. Em algumas oportunidades eu tenho certeza que você foi lá e agarrou esta oportunidade. Em outras, por alguma razão, em alguma coisa maior, você deixou passar. Então os milagres acontecem para quem está preparado para agir, para quem tem a ousadia e a coragem de começar a falar: para mim, só o melhor. Você é merecedor. Mas para que você assuma o seu melhor, para que você desperte o seu melhor, é necessário você fazer uma auditoria. Quando falamos uma auditoria, é a auditoria dos seus pensamentos. O que você pensa em relação a você mesmo? Se você tivesse que falar algo de você para você mesmo, o que você falaria? Quais são as palavras, quais são os elogios, quais são as competências que você fala para você? É muito comum, quando nós pedimos para alguém falar, me fale uma qualidade sua, ouvir do outro que é difícil e é desafiador falar de si mesmo. Realmente é um desafio. É um desafio porque nós não fomos treinados a falar das nossas qualidades. Nós fomos treinados a falar dos nossos defeitos. Nós fomos treinados a apontar falhas. Nós não fomos treinados a apontar elogios. Quando tem elogios, eu aponto algum elogio, geralmente este elogio, eu estou fazendo isso porque eu quero algo em troca do outro. Mas agora, sabendo que você pode treinar o seu cérebro para começar a oferecer, a dar elogios sinceros, como que fica? Quais são as sensações que você experimenta aí? Quais são os sentidos que você passa a ter na sua vida? Passa a dar para a sua vida e começa a falar, não, aqui dentro tem gente. E para mim, só o melhor. E quando você busca este melhor, quais são os caminhos que você percorre? Quais são os caminhos que você olha para dentro de si mesmo, procurando dar o melhor de si, procurando aprender um pouco mais, procurando desenvolver mais e mais e mais. Porque enquanto ser humano, nós estamos em contínuo aprendizado, nós estamos em contínuo desenvolvimento. Um dia é viver um dia de cada vez. Um dia eu posso estar bem, no outro dia não tão bem. Mas quando você assume a postura de que para você é só o melhor, mesmo nas situações onde você não esteja tão bem, você vai aprender a fazer uma grande limonada. Você vai aprender a fazer diversos tipos de limonada. Uma limonada suíça, uma limonada com um pouquinho mais de doce, com aquele leite condensado que dá um sabor todo especial.
uma limonada azeda, mas mesmo azeda você vai experimentar o que é bom e o que não é bom para você. E se aquilo naquele momento para você significa o melhor, você passa a acolher, passa a reconhecer que mesmo nas adversidades da vida, nós encontramos mecanismos de superação e de despertar o nosso melhor. E quando você encontra isso, você faz com que todas as suas possibilidades que surgem ao seu redor se manifeste da melhor forma possível. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que nós sempre falamos que se não aconteceu ainda, é porque ainda não era para acontecer. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão e tudo tem o tempo certo para que as coisas aconteçam. Mas para isso, precisamos estar conectados com o nosso melhor, conectados com as nossas emoções, conectados com a forma que nós fomos programados para pensar e conectados com os nossos comportamentos. Como que você reage ou como que você age em determinados contextos da sua vida. Tem situações onde nós até falamos também o ditado popular, é tomou, levou, é o papum. Quando você está numa situação de papum, nós estamos reagindo a algo que indiretamente nos fere a alma, indiretamente nos fere os nossos valores. Agora, quando você está naquela situação onde você recebe algo, consegue processar a informação, digere, observa o que aconteceu para que isso acontecesse com você, você está numa ação, de agir. Olha para si, observa o que tem por trás de tudo isso, e nós já falamos em algum dos nossos programas aqui, que também é um pressuposto da programação neurolinguística, que todo comportamento tem uma intenção positiva para quem executa. E aí quando você entende que há uma intenção positiva por trás deste comportamento de quem está executando, você começa a agir de uma outra forma. Você recebe isto com um novo olhar. E você também percebe como você age e como você reage. Quais são as intenções positivas que há por trás dos seus comportamentos frente ao outro, frente aos seus relacionamentos, frente ao seu trabalho e frente à sua maneira de olhar para si mesmo. De novo, aqui é um momento para você começar a olhar para você. E a partir do momento que você olha para você, começa a repetir a frase, começa a falar para você. Para mim, sou o melhor. Esta foi a proposta do nosso programa hoje, que você descubra dentro das suas pílulas do despertar novas maneiras de assumir o seu melhor, assumindo para você somente o seu melhor. E para isso, aqui vai o meu recado: dê a si o seu melhor todos os dias. Ao levantar, acorde falando: para mim só o melhor. Ao deitar, durma, vá dormir falando, agradecendo o melhor que você teve do seu dia. Afinal, você está aqui para fazer o seu melhor, não é mesmo? É isto, e nós nos encontramos na próxima quarta-feira aqui neste canal. Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau, tchau.
receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado. As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Clima Code você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Clima Code, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para a Clima Code ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Clima Code ar-condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo.